Esse é um tema que eu me preocupo muito. Eu, para quem não sabe, eu tenho 3 filhos, o Pedro, a Pietra e a Alice. A Pietra tem 13 anos, o Pedrinho tem 9 e a Alice tem 5 anos. E é uma preocupação muito grande de todo pai e de toda mãe. É o sonho de todo pai e de toda mãe ter um filho, criar um filho de sucesso, um filho que consiga se tornar um adulto de muitos sucessos, criar filhos vitoriosos, filhos prósperos, de sucesso, felizes. É importante o quê? O nosso empenho, a nossa dedicação. É fundamental a gente empenhar o nosso tempo, a gente realmente se dedicar na educação dos nossos filhos. É uma escolha criar filhos de sucesso. É possível, mas é uma escolha necessária que você precisa fazer, e isso pressupõe o quê? Dedicação. O seu real empenho, a sua real dedicação, que você invista tempo na educação dos seus filhos. E hoje eu trouxe aqui para vocês algumas dicas muito importantes para que vocês consigam usar na educação do filho de vocês. Porque muitas vezes a gente fica perdido, a gente não sabe como agir, qual é a melhor maneira de agir, para conseguir estar mais próximos e que nossos filhos se tornem adultos felizes e prósperos. Então, eu estudei muito sobre isso e eu vim trazer aqui para vocês um pouquinho de tudo que eu já estudei. Então, para quem não sabe, eu tenho 3 formações em coaching, sou master coaching, formação internacional, tenho formação em mentoring, formação em analista de perfil comportamental, sou psicoterapeuta, psicanalista e também sou facilitadora e instrutora dos cursos de expansão de consciência de barras de Axis e do Axis Consciousness, que tem vários outros cursos e workshops também. E venho estudando há 16 anos os padrões humanos de comportamento, para conseguir mapear para vocês a fórmula do relacionamento. Porque existe uma fórmula que eu consegui mapear nesses 16 anos de como a gente pode agir, se comportar para criar relacionamentos prósperos com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. E aí, em cada live, eu venho trazendo um tema sobre relacionamento para ser uma contribuição para vocês. Então, primeira coisa importante que eu gostaria de trazer para vocês. Os nossos filhos, é importante que eles aprendam a já viver na expansão de consciência, que eles comecem a expandir a consciência deles e saber que eles têm sempre escolhas. É importante a gente treinar os nossos filhos para que eles aprendam a fazer as escolhas deles de uma maneira que, por mesmo que eu não esteja do lado dele, ele saiba aquilo que é melhor para ele. Eu não vou conseguir prender o meu filho numa redoma de vidro, aonde eu vou estar 24 horas do lado dele, vigiando o que ele está fazendo, se está certo, se está errado. A gente precisa aprender a educar os nossos filhos. A gente não vai conseguir estar o tempo inteiro do lado deles, não é verdade? A gente vai ensinar os nossos filhos a eles fazerem as escolhas deles. Como? A gente vai ensinar para eles que para toda escolha que os nossos filhos fizer, existem o quê? Consequências. Para toda escolha existem consequências e possibilidades. Então, se ele escolher ter alguma atitude que não vai ser boa para ele, ele vai ter consequências por isso. Mas ele não tem que escolher simplesmente porque eu, como mãe, proíbo ele. Não faça isso porque não pode, porque é errado. Não é simplesmente porque é errado. É importante, sim, a criança ter limites. Eu já vou ensinar para vocês o porquê. Mas é importante que a criança entenda que aquilo que ela vai fazer
Elas não é apenas porque é errado que ela não deve fazer. É importante também ela saber que existe para toda escolha, ela vai ter consequências. E a gente educando os nossos filhos conscientes, diante de todas as possibilidades, ele começar a pensar: "O que é verdadeiro para mim? O que vai criar mais na minha vida?". Porque os nossos filhos são também seres infinitos, assim como nós. E eles conseguem criar a realidade que eles escolherem, baseados nas escolhas deles. Então, em vez da gente simplesmente chegar para os nossos filhos e falar: "Filho, não faça isso que isso é errado", vai ser muito mais grandioso para eles se a gente chegar e falar: "Filho, se você escolher isso, você vai ter consequências, você vai ter possibilidades. De acordo com cada possibilidade que você escolher, cada uma delas vai te levar para um caminho diferente. Quem vai colher os frutos dele é você na sua vida, não sou eu a sua mãe. Eu quero muito te ver feliz, mas eu não posso escolher por você. E é importante que você entenda, filho, que para cada escolha que você fizer, terão consequências, que você vai pagar o preço". Então, por exemplo, a minha filha de 5 aninhos, ela estava com uma mania de pegar o cabelo. Ela é linda, gente, ela tem um cabelo tudo encaixinhadinho, chama Alice. Ela estava com uma mania de pegar o cabelinho dela e cortar com a tesoura. Então você andava pela casa e você achava, assim, pedacinhos de cabelo. Eu comecei a perceber que não adiantava eu simplesmente falar: "Filha, não faça isso". O que que trouxe realmente real resultado? Quando eu mostrei para ela: "Filha, você tem seu cabelinho, você tem escolha. Se você escolher ficar com o seu cabelo, cortar ele você sozinha, não ir no cabeleireiro e ficar com o cabelo feio, aonde você vai olhar no espelho e você não vai se sentir bonita. As pessoas vão te olhar e vão achar que você tá estranha, que não tá legal. Olha no espelho, imagina o seu cabelo assim tudo torto. Você ia se sentir bem? Ia se sentir feliz? Mas filha, se você quiser cortar, é uma escolha sua. Vai demorar muito para crescer. Um cabelo demora para crescer. E você vai ficar triste, porque você vai se sentir feia. Talvez você se sinta triste e não vai ter o que fazer, percebe? A partir desse dia que eu mostrei para ela que ela tinha escolha e que a escolha dela teria consequências, o que aconteceu? Ela nunca mais quis cortar o cabelo, percebe? Então a gente precisa criar os nossos filhos de uma maneira que a gente não coloque ele numa redoma de vidro e queira proteger ele de tudo e de todos, e não dê educação moral para que ele aprenda a ter a consciência que ele tem escolhas e que mesmo que ele não esteja do seu lado, que as escolhas dele vão ter consequência, que ele não está fazendo certo porque o pai ou a mãe obriga ele, por uma obrigação. Ele faz aquilo porque realmente ele tem o discernimento de fazer as escolhas dele. Ele sabe aquilo que é verdadeiro, aquilo que vai ser contribuição, porque para toda escolha que a gente faz, existe o quê? Possibilidades. E diante dessas possibilidades, a gente vai ter escolher o melhor caminho.